Você já enfrentou desafios que pareciam impossíveis de superar? Moisés também enfrentou e mudou a história para sempre. Hoje, vamos explorar sua jornada épica, cheia de desafios, milagres e decisões que moldaram o destino de um povo inteiro. Prepare-se para uma viagem de fé, liderança e propósito. A Bíblia em menos de 10 minutos. A história de Moisés começa em um dos períodos mais sombrios do Egito Antigo. Os hebreus viviam como escravos, submetidos ao domínio de um império poderoso. O faraó, temendo o crescimento da população hebraica, ordena a morte de todos os meninos recém-nascidos. Nesse contexto de sofrimento e opressão, nasce Moisés. Salvo por sua mãe, Joquebede, ele é colocado em um cesto no rio Nilo e encontrado pela filha do faraó. Criado na corte egípcia como um príncipe, Moisés vive entre dois mundos, o de sua origem humilde e o de seu privilégio como parte da realeza. Ele cresceu como um membro da família real, mas nunca pôde ignorar a dor de seu povo. Um dia, ao presenciar um egípcio maltratando um escravo hebreu, Moisés não consegue se conter e tira a vida do agressor. Com medo da punição, ele foge para o deserto de Midian, onde tenta começar uma nova vida como pastor. Mas seu destino estava apenas começando a se revelar. Anos depois, enquanto pastoreava no deserto de Midian, Moisés teve uma visão divina, uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Deus falou com ele através das chamas, ordenando que voltasse ao Egito para libertar os hebreus da escravidão. Moisés, relutante e inseguro, tentou recusar. Como poderia ele, um fugitivo e homem de fala difícil, enfrentar o faraó, o governante mais poderoso do mundo? Mas Deus insistiu: "Eu estarei com você." Moisés retornou ao Egito. Em uma audiência com o faraó, ele proclamou a vontade divina: "Deixe meu povo ir." O faraó riu de sua ousadia e recusou. Para ele, os hebreus eram indispensáveis, uma mão de obra vital para seu império. Mas ele não sabia que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que o poder do Egito: a ira de Deus. Para mostrar sua autoridade e forçar o faraó a libertar os hebreus, Deus enviou uma série de pragas devastadoras. Cada uma das pragas não era apenas uma catástrofe, mas uma afronta direta aos deuses egípcios, mostrando que o poder divino estava acima de todos. Moisés tocou as águas do rio Nilo com seu cajado, e elas se transformaram em sangue. O rio, a fonte de vida do Egito, tornou-se uma fonte de morte. Os peixes morreram, e um fedor insuportável tomou conta da terra. O Egito foi invadido por rãs que saíram do rio e infestaram casas, camas e fornos. Até os sacerdotes egípcios ficaram desesperados diante da magnitude do problema. O pó do deserto foi transformado em nuvens de piolhos, que infestaram homens e animais. Foi quando começaram a reconhecer que estavam lidando com um poder divino maior. Moisés voltou ao Egito, e o faraó recursou mais uma vez. Enxames de moscas invadiram palácios e vilas. O Egito ficou em completo caos, mas a terra dos hebreus, em Gosém, foi poupada. Pela primeira vez, o faraó considerou ceder, mas seu coração permaneceu endurecido. Uma doença mortal atingiu o gado egípcio, matando cavalos, jumentos e camelos. A economia do Egito começou a desmoronar. Uma chuva de cinzas lançada ao céu causou feridas dolorosas nos egípcios. Nem o próprio faraó escapou das dolorosas úlceras que cobriam sua pele. Uma tempestade devastadora de granizo, misturado com fogo, caiu sobre o Egito, destruindo plantações e devastando o solo fértil. Novamente, os hebreus foram poupados. O Egito mal havia se recuperado do granizo quando um enxame de gafanhotos consumiu o que restava das plantações e árvores. A fome parecia inevitável. Por 3 dias, uma escuridão profunda cobriu o Egito, paralisando a nação. A última e mais terrível praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Todos os lares foram atingidos, desde o filho do faraó até o mais humilde servo. Apenas as casas dos hebreus, marcadas com o sangue de cordeiro, foram poupadas.
Diante de tanta dor e destruição, o faraó finalmente cedeu. Ele ordenou que os hebreus partissem imediatamente. Com pressa, o povo de Moisés deixou o Egito, carregando suas esperanças e um futuro incerto. Moisés conduzia seu povo à liberdade. Porém, o faraó enviou seu exército em perseguição aos israelitas. O caminho estava longe de terminar. Atravessando o deserto, o povo de Israel se depara com um obstáculo intransponível: o Mar Vermelho. Com o exército egípcio se aproximando rapidamente, tudo parecia perdido. Nesse momento de desespero, Moisés ergue seu cajado e, em um milagre extraordinário, o mar se abre, permitindo que os hebreus atravessem em segurança. Enquanto os soldados egípcios, determinados a capturá-los, entraram no caminho aberto no leito do mar. No entanto, quando os hebreus alcançaram a outra margem, as águas se fecharam repentinamente, submergindo os soldados e suas carruagens. Após a libertação, a jornada pelo deserto trouxe novas provações. O povo estava livre, mas ainda não sabia como viver como uma nação independente. Deus então chamou Moisés ao Monte Sinai para estabelecer um pacto que moldaria não apenas seu povo, mas toda a humanidade. Durante 40 dias e noites, Moisés permaneceu no topo do Monte Sinai, onde recebeu as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Elas eram mais do que leis religiosas. Eram princípios universais de conduta e moralidade que resistiriam ao teste do tempo. Enquanto Moisés estava na montanha, o povo hebreu, impaciente e inseguro, construiu um bezerro de ouro para adorar, violando o pacto antes mesmo de ele ser formalizado. Quando Moisés desceu e viu a idolatria, quebrou as tábuas de pedra em um acesso de fúria. Mas a misericórdia divina prevaleceu. Deus ordenou que Moisés subisse novamente ao Monte Sinai e esculpisse novas tábuas. Os 10 mandamentos foram reafirmados e a aliança entre Deus e seu povo foi renovada. Finalmente, depois de uma vida inteira dedicada à missão, Moisés avista a terra prometida. No entanto, ele não entra nela. Essa decisão divina pode parecer injusta, mas carrega um significado profundo. O propósito maior de Moisés nunca foi alcançar a terra prometida para si mesmo, mas liderar seu povo até ela. Inscreva-se no canal para mais conteúdos fascinantes como este e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos.